Amém, amém. Que bom que você está aqui. A Bíblia fala a respeito da importância de nós nos reunirmos como igreja, de nós nos congregarmos. Amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém. Eu estou muito feliz, a nossa igreja, eu gosto do que a igreja proporciona. Eu não sei se você sabe, mas você faz parte de um ministério vivo, de uma igreja viva, saudável. E eu estou muito feliz porque ontem nós tivemos o treinamento para novos ministros do Centro de Cura. Amém, querido? Que poderoso, né? Eu não estive, mas conversei com os diretores do Centro de Cura aqui na nossa igreja, ouvi os testemunhos de algumas pessoas que participaram desse treinamento, e que maravilhoso aquilo que Deus está fazendo. E é sempre bom lembrar, tudo que Deus deseja realizar, Ele deseja fazer, a começar por em nós. Amém? Toda mudança do Evangelho é uma transformação de dentro para fora. Está tudo bem? Parece que vocês estão meio... Está tudo bem? Amém. Amém. E nós tivemos também, na sexta-feira, o culto de imposição de mãos do Rema. Querido, que tempo poderoso, que tempo poderoso. Então, talvez você hoje venha à igreja e participe dos cultos, né? Mas eu quero te dizer que o Verbo da Vida aqui em Arujá, ele é muito mais do que esses cultos que você participa. Existe muito mais coisa acontecendo. E o desejo do meu coração, e eu creio que do Senhor também, é que você se envolva. Amém? De fato, nós precisamos renovar nossa mente pela palavra, porque o sistema e o dia a dia vai nos levando para essa intensidade de ser intenso mesmo nas coisas que nós vamos vivendo aqui. Então é filho, é escola, é trabalho, e quando você vê, você não está envolvido em nada. Então eu acredito que a gente precisa de fato focar naquilo que é eterno. Nós precisamos ser intensos naquilo que a palavra nos instrui como sendo uma verdade para as nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu quero que você celebre isso juntamente comigo. Só um minutinho que eu estou com o meu ponto eletrônico aqui. Oi? Positivo. Ontem também nós tivemos o treinamento do Ministério Infantil. Amém? Reunião da supervisão e também novas pessoas que estão se juntando a esse ministério. Amém? Glória a Deus. Celebrado esses feitos da nossa igreja local, eu quero que você, de maneira muito animada, fique de pé. Homem abraça homem, mulher abraça mulher. Sai do seu lugar, dá um abraço em alguém que está do teu lado. Nós somos uma família. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se você já abraçou, pode ir se sentando. Eu ainda percebo que mesmo após tanto tempo na igreja, temos alguns que ainda engabelam esse momento, né? E queridos, assim, eu participei da imposição de mãos, no Rema de São José dos Campos. E nós estávamos, né, assim como Deus deseja realizar, nós impusemos as mãos, entendemos que isso é uma doutrina básica mesmo, e fluía a palavra de profecia, né, assim, nós estávamos fluindo com o Espírito, e um dos homens, depois de falar algumas coisas para ele está bastante quebrantado com aquilo que Deus estava falando, eu disse para ele, eu posso te dar um abraço? E ele abriu o olho e disse, pode. E então eu abracei ele e não disse mais nada. Eu abracei ele e fui para outra pessoa. Quando acabou tudo e as pessoas estavam indo embora, eu percebi que aquele aluno estava ali ainda. E aí ele se aproximou de mim e disse, eu quero te agradecer. Eu falei, querido, amém. Ele disse, não, eu quero te agradecer pelo abraço que você me deu. Eu disse, sério? Ele falou assim, sim, eu fiquei muito feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo e realizando. Mas eu entendi que esse abraço foi assim, era o que estava faltando no quebra-cabeça para eu terminar esse curso do jeito que Deus queria para a minha vida.
E aí a Camila estava do lado e disse, lascou. Cada testemunho que eu recebo do abraço, quem paga por isso são vocês. Queridos, eu acredito no poder do abraço. Eu acredito de verdade que se você abraça com a consciência correta do que você carrega, um exemplo é muito bobo, mas se eu te molhar e você abraçar uma outra pessoa, essa outra pessoa vai ficar molhada. Como que você carregando a presença de Deus em você, quando abraça alguém, não pode afetar essa pessoa? Amém? Então assim, esteja com essa consciência, você não é comum, você carrega a presença de Deus por onde quer que você esteja. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, já está aí, ó, o tema. 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler na Almeida Corrigida Fiel, vai estar aqui no telão, caso você tenha. Se a sua Bíblia é de papel e não é essa versão, você não vai conseguir encontrar essa versão aí. Mas se ela é... Aleluia. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, ó sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Feche os teus olhos. Papai, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos reunidos. Nós não nos reunimos com a motivação de talvez encontrar irmãos, de ser palestrados, de ser mentoreados de maneira racional, humana. Mas nós entendemos que a Tua palavra é carregada de poder. Nós compreendemos que ela é viva, que ela é eficaz. E quando nós abrimos o nosso coração, nós podemos receber da boa semente que é a Tua palavra. Pai, eu declaro em nome de Jesus, a Tua palavra fala a respeito da unção coletiva. A Tua palavra diz que existe uma unção que despedaça todo jugo. E eu creio em nome de Jesus, que enquanto nós nos dispomos à Tua palavra, a Tua unção se manifesta, a Tua unção se faz presente, Pai, e ela despedaça. Eu dou graças por sofismas caindo por terra, mentira, engano, orgulho, soberba, Pai, altivez. Em nome de Jesus, todo o sentimento, tudo aquilo que está contrário à Tua vontade, nós nos submetemos à Tua instrução, nós nos submetemos à Tua vontade, à Tua palavra. Em nome de Jesus, eu declaro que ninguém sairá daqui da mesma forma que entrou, mas nós seremos sacudidos pela Tua palavra, animados pela Tua palavra, instruídos pela Tua palavra, exortados. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, nós abrimos o nosso coração para receber da Tua palavra, que é poderosa para realizar em nós aquilo que precisa ser feito. Em nome de Jesus, amém, amém
e amém. Queridos, eu acordei com esse texto no meu coração, e eu acredito que ele não é novidade para você, ou talvez está sendo. A grande questão é que o apóstolo Paulo, ele faz esse relato, e do 18 ao 30, ele está falando de algo que seria talvez a maneira, ou a conduta, ou os passos que todo cristão andaria. Porque ele está falando, ele fala de loucura e ele fala de poder de Deus. E ele fala de duas coisas que na verdade são a mesma. Ok? Quando que essas duas coisas são as mesmas? Quando vistas de pontos de vista diferentes. Está comigo? Amém? E ele está dizendo que o que é loucura para um, para outro é poder de Deus. Ele está dizendo que o que é loucura para o mundo, para nós é o poder de Deus. É como alguém que diz assim: porque viver por fé é pisar no escuro. É pisar no escuro para quem está de fora. Para quem está dentro sabe onde está pisando. Você consegue entender que o mundo vai ter uma visão acerca do que para nós é real? O mundo vai ter uma visão de loucura ou de não compreender, de não entender o que para nós é o poder de Deus em manifestação. É a manifestação, é a concretização daquilo que Deus diz a nós. Amém. E queridos, o apóstolo Paulo está falando, ele começa dizendo que eu e você fomos atraídos a Jesus pela loucura da pregação da cruz, a loucura do evangelho da cruz. Amém. Talvez você esteja entrando aqui pela primeira vez e talvez você não se dê conta, mas todo mundo, a grande maioria que está aqui, foi louco o suficiente para entender que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz e ressuscitou. O que é bastante interessante, porque a gente acreditou tanto nessa loucura, que a gente está aqui de novo. A gente acreditou tanto nessa loucura, que a gente dedicou a nossa vida e os nossos dias a viver isso. Amém. Agora entenda, querido, a Bíblia diz que o evangelho que eu e você estamos vivendo é loucura para quem não compreende, mas poder de Deus a nós. Sabe uma coisa que eu tenho meditado? Se você já entregou a sua vida a Jesus, a Bíblia então, a partir desse texto que nós vamos conversar, está dizendo que você já entrou por uma porta, em que pessoas vão olhar para você e te considerar louco por ter entendido o evangelho da cruz como uma realidade, uma verdade. Estão comigo? A grande questão é que Deus tem falado comigo, eu não posso entrar por essa porta, entendendo que as pessoas que não entraram por ela estão me julgando louco pelo que eu faço, e pensar que tudo que eu vou viver daqui para frente é normal. Eu não posso ter tido a minha primeira atitude, que me fez entrar nesse evangelho, que me fez viver esse evangelho. Eu não posso ter chocado as pessoas por essa loucura e entender que toda a caminhada dali para frente vai ser algo normal, visto por todos que estão de fora. Não, vocês não estão me compreendendo? Está confuso meu ponto? Está tranquilo? Amém. Vocês estão comigo? E o que o apóstolo Paulo está dizendo é isso, ele está dizendo, ei, não adianta, não adianta. E ele fala algo interessante, ele diz, o mundo não consegue compreender, mas não diz também que eu e você não vamos estar nesse lugar de tentar explicar a eles a loucura que nos convenceu. E ele fala a respeito de uma sabedoria natural e de uma sabedoria de Deus. E o texto todo está dizendo, querido, que Deus escolheu. É até engraçado, eu não sei se você já participou, né, ou já viu um videozinho. É como se, eu não lembro qual foi, quem era a pessoa em questão, mas era como se eu dissesse assim, está aqui ele do meu lado, é alguém chato, é alguém bobo, é alguém que não sabe fazer muita coisa, é alguém desastrado, é alguém que não deu certo para nada na vida, mas eu amo. Você já viu alguém fazendo isso? Eu lembro que há um tempo atrás virou um meme, e aí as pessoas dizem, poxa vida, eu achei que você ia me elogiar, e você me esculhambou para dizer no final que estava me amando.
Mas esse texto, se você pega esse finalzinho dizendo, Deus escolheu as coisas desprezíveis, as coisas que não são, as coisas vis, as coisas que não dariam certo de nada. O texto está dizendo, eu escolhi essas pessoas, para que por elas o Evangelho se manifeste. A grande questão é que quando você olha para esse texto, se você se sente, Deus não tem muito o que fazer por seu intermédio. Porque o final do texto diz, convém que ele cresça. Convém, deixa eu ler para você, o verso 30 diz, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Toda a glória que eu e você vamos ter, por fazer o que estamos fazendo, é dele. Vocês estão aqui? Amém. Agora, querido, por que nós estamos falando a respeito disso? Porque eu não consigo entender, e eu não acho que esse texto está falando, eu não acho que a Bíblia, ela vai se tornar normalzinha, para alguém que vive ela na totalidade, para alguém que vive ela na intensidade. E me preocupa ver hoje a igreja com tanta gente dentro dela, congregando e frequentando, e não sendo mais loucura para aqueles de fora que olham para ela. Onde foi que tudo se tornou normal para quem nem conhece o que você conhece? Onde foi que nós não estamos mais chocando as pessoas, por elas olharem para a nossa vida e dizer, uau, cara, como que você faz esse negócio? Você é louco, isso é loucura. Ninguém pode, não, cara, não faz isso. A gente não tem mais isso. O que aconteceu? Todo mundo então se tornou cristão? Todo mundo agora entendeu a loucura do Evangelho? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, querido, a começar por Noé, vamos para Noé, lá no início. Quão louco foi aquele homem por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a instrução de Deus e ser fiel ao que Deus disse a ele. Por quantos anos ele foi louco? Todos que passavam e viam aquele homem construindo, chamavam ele de louco. Por quanto tempo ele foi? Por que eu e você não estamos chocando mais o mundo? Por que eu e você não estamos mais? Não tem. Eu lembro que eu fazia parte na faculdade, as pessoas, elas estavam ali falando suas besteiras, falando seus palavrões, e quando eu chegava, eles paravam, eles mudavam a conversa. É porque você é bravo. Não, eu não vou brigar com... Mas eu quero que você entenda, será que as pessoas elas estão reconhecendo em nós esse poder de Deus? Que nos resgatou, que nos tirou desse lugar. A minha oração era só para que eu me fizesse entendido essa manhã. O Evangelho não é algo normal. Ele vai fazer sentido porque você passou pela porta. A grande questão é que não dá para você hoje estar aqui. Vamos mudar o lado, né? O império das trevas é sempre desse lado, não é isso? Então você passou aqui para o reino do Filho do seu amor. Você está aqui hoje. Você acreditou. Eu não estou aqui tentando fazer você desacreditar, não. Porque isso é uma convicção do teu coração. Você entregou a sua vida a Jesus. Você foi salvo pelo Evangelho da cruz. Acabou. Mas você não ganhou uma carteirinha. Você não ganhou um certificado. Você não ganhou. Não ganhou. A Bíblia diz que o Espírito testifica que você é filho de Deus. Agora eu não posso, queridos, de verdade, eu creio que o Senhor está querendo nos chacoalhar, porque existem coisas que Ele deseja realizar por nosso intermédio, mas a gente está normalzinho demais para um mundo que deveria ver loucura em nós. Ai, aleluia, amém. Não, é que eu não... Eu ainda fiquei pensando no texto enquanto eu meditava sobre isso, mas eu disse... Senhor, foi o próprio apóstolo Paulo que disse que me fiz de sábio para com os sábios, não foi? Está comigo?
Ele não diz que ele se fazia, mas é interessante porque ele não se fazia, e talvez quando se fazia ele era o mais doido dentro do lugar, porque ele se fazia na ideia da pregação do Evangelho. Ei, andar no poder de Deus é loucura aos homens. Deus não te chamou para ser normal aos homens que não os conhecem ainda. E porque talvez estamos sendo normais, não estamos alcançando a vida deles. Porque estamos sendo normais a quem deveríamos estar sendo loucos. Não estamos sendo quem Deus quer que sejamos a eles. Mas pastor, o que vão pensar? Pois é por conta disso mesmo que você não está fazendo o que deve ser feito. Olha para a palavra de ponta a ponta. A Bíblia diz que sem fé você não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que o justo viveria da fé. Deixa eu ler para você, vamos lá. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Romanos 1,17 diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Gálatas 3,11, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Hebreus 10,38, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Abacuque 2,4, eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A Bíblia diz que você vai viver os teus dias na terra por meio da fé. Fé não é algo que você precise comprar no mercado. E talvez você esteja dizendo, pastor, eu não estou com a minha fé tão legal, porque eu não tive dinheiro para ir até o mercado comprar. É tão maravilhoso, porque da sua casa, no seu quarto, sem talvez ter nada, você tendo fé, você tem tudo. Amém? A Bíblia diz que fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tudo que eu preciso para ser cheio de fé é ouvir acerca dele mesmo. Então eu me encho da palavra e fé é gerada no meu coração. Amém? Até porque de verdade, quando você atendeu um apelo para ser salvo em Jesus Cristo, você veio porque você ouviu a pregação do Evangelho. É tão maravilhoso isso, querida, porque eu me lembrei agora de um testemunho de um homem chamado Charles Finney. Eu não sei se você já viu um testemunho dele, mas era um homem que ele caminhava tanto com o Senhor, ele tinha tanta comunhão, intimidade com o Senhor, que a Bíblia diz que a história dele diz que ele foi visitar um amigo numa fábrica uma vez, e era o escritório ficava lá, era como se a portaria ficasse aqui, então ele entra pela portaria, e a história diz que ele vai até o escritório do amigo, e enquanto ele está andando para ir para o escritório, as máquinas param de trabalhar, os homens começam a chorar, e sem explicar, sem saber do que se tratava, eles olham para o Charles e diz, por favor, nos dê o que você tem. Ele não abriu a boca, mas a consciência da presença de Deus nele, fez com que as pessoas desejassem aquilo que ele tinha. Você consegue entender? Então assim, não é pelo seu muito falar, não são as suas palavras que vão convencer, é a consciência do que Deus te falou e andando. Muitas vezes uma atitude de obediência tua, naquilo que Ele falou, você não disse nada, você só obedeceu. As pessoas olharam e disseram, meu Deus, como isso ministrou ao meu coração. Se você tiver a oportunidade, leia sobre esse homem. Como é maravilhoso a maneira como Deus usava a vida dele. Assim como Kathryn Kuhlman. Pessoas que passavam do outro lado da rua,
queriam salvação, elas queriam, assim, eu não sei o que é que eu estou querendo, mas eu quero alguma coisa. Então a pregação do Evangelho não é simplesmente você falar, o livro sem palavras, não é você, entenda, isso está tão concreto na tua vida, isso é tão real, que você não faz força para isso. Mas isso precisa estar dentro de você. Eu gosto da ideia de pensar, os cientistas dizem que aerodinamicamente a abelha não poderia voar. A grande questão é que a cultura delas é voar. E elas voam. O que na sua casa tem sido uma cultura? O que na tua vida tem sido uma cultura? O que você olha e de repente, poxa vida, o mundo caminha para esse lugar. Se você caminha para onde o mundo caminha, cadê a loucura do Evangelho? Se loucura é justamente a contramão. A grande questão é que a gente tem como louco, talvez se você for na Praça da Sé, vai ter um homem lá de terno, com uma Bíblia debaixo do braço, gritando, porque Jesus deseja te salvar. E talvez você cristão passe por ele e diz, para que isso? Meu Deus, para que isso? Esse para que seu? Para que isso seu? Está dizendo que aquele homem está fazendo uma coisa que não precisa ser feita. Não é assim que Jesus é pregado. Não é assim. A grande questão é que se aquela é uma direção para a vida dele, quem é você para falar o que ele está fazendo? Se Deus disse para ele, eu quero que você vá para a praça, e por tantos anos, grite o meu nome. Eu me lembro de um homem que teve uma direção, ele acordou na madrugada, e a direção que Deus deu a ele é, vai para o meio da rua e grita, Jesus te ama. Então, conhecendo quem o chamava, ele levanta, tenta arrancar a remela do olho, vai para a rua e grita, Jesus te ama! Essa era a instrução, ele volta para casa. De novo, Deus diz, vai de novo e grita. Então ele vai de novo e grita, Jesus te ama! E pela terceira vez, Deus diz a ele, ele vai para a rua e grita. Depois ele entra, deita e volta a dormir. No outro dia de manhã, um homem bate a porta dele, era um dos vizinhos na rua, dizendo, foi você que foi ontem gritar? Ele disse, foi. Ele falou, pois bem, eu acredito que se Deus usou a sua vida, eu posso contar com você. Eu ontem ia me matar. E quando eu peguei a arma e pus na minha cabeça, um louco apareceu na rua gritando, Jesus te ama. E então parou de gritar, eu na hora pensei, e de novo eu fiz, e veio outra vez um louco gritando, Jesus te ama. E pela terceira vez, mas é disso que eu estou falando, você entrou por uma porta que é loucura para quem não conhece, não dá para ser normal nesse lugar, não dá! Nada do que, queridos, preste atenção no que é o Evangelho. Como que uma mulher que tem comida para ela e para o filho, chega ao profeta e diz, então tá bom, faz primeiro para mim. Como que isso é normal? É loucura, não dá. A gente está querendo viver o sobrenatural, agindo normal, num Evangelho que não é. Então eu quero crer, mas eu quero crer que Deus vai fazer do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito dele. É do jeito que Ele diz para ser. Você não vai. Querido, preste atenção. Vamos lá. Pedro ficou pescando a noite toda. A Bíblia diz que ele não pegou nada. Nada. Ele não era alguém não conhecido. Ele não era um turista. As pessoas sabiam da profissão dele. A grande questão é que ele tem um encontro com um homem que até então não era conhecido. Até então não tinha feito grandes coisas. Até então não tinha o nome que passou a ter depois, mas aquele homem encontra com ele e diz, ei, joga novamente. Está aqui. A Bíblia diz que ele já estava lavando, mas ele decide jogar. Quem não agarra essa palavra vai olhar para isso e dizer, cara, mas você acabou de fazer, não faz. Eu me lembro quando um dos pastores da nossa igreja
teve o chamado de Deus para ir embora para o Canadá. Eu fui a pessoa incrédula que cheguei nele dizendo, cara, não vende tudo não, bicho. Vai que não dá certo lá, você precisa voltar, pelo menos você tem uma coisinha aqui. Eu fazia isso para ele. E ele dizia, não, pastor, Deus me deu a direção, eu vou vender tudo e estou indo embora. E não satisfeito, eu vinha depois dizendo, cara, pensa direito. Foi a única vez que eu fui usado pelo diabo. Me arrependi e acabou, não tenho... Mas fui, querido. Se não fosse a convicção daquele homem, graças a Deus que ele não me deu ouvido. Porque se ele me desse ouvido, talvez teria atrapalhado tudo. Você olha para a vida dele hoje, está avançando. Está avançando. Porque a direção que Deus deu para ele era aquela. Então não importa. Queridos, eu era um dos pastores auxiliares com ele. E é isso que você precisa entender. A palavra de Deus precisa ser tão real para você, que ninguém consiga tirar de você aquilo que Deus disse. Algumas pessoas chegam para mim dizendo assim, pastor, eu estou pensando aqui, eu estou pensando em fazer assim, mas eu não sei se eu estou agindo em fé. Eu digo, se você está perguntando para mim, é porque já não é. Fé é convicção. Se você estivesse me falando de uma convicção no que a palavra não diz, eu diria para você, está errado. Mas quando você sabe a vontade de Deus, e você vem perguntar, para mim ou para qualquer outra pessoa, se aquilo que você está crendo é de fato o que Deus tem para a tua vida, você já abriu margem para dúvida. E fé é convicção. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pastor, toda vez que fala sobre a loucura, fala sobre salvação, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Amém? Agora entenda, você não sai, vamos lá de novo, você entra pela porta da loucura de crer no Evangelho. Você não sai desse lugar para agora não crer nele de novo para tentar levar alguém para lá. É você nesse lugar de loucura, trazendo outros para cá. Mas olha para o Evangelho, olha para a palavra. Quantas vezes nós vemos Deus fazendo grandes coisas na vida das pessoas, mas nenhuma delas, querido, foi algo que não teve o empenho ou o start de quem estava realizando. Deus é capaz de fazer, mas você só vai ver manifesto na tua vida se você tiver coragem de obedecer. Existe loucura na obediência. Eu fico olhando para a minha vida e para as coisas que eu fiz. Querido, se você parar para fazer conta, não acontece. Não tem lógica racional para o que nós estamos vivendo aqui. Então eu conversava com uma pessoa na quinta-feira, falando a respeito do nosso crescimento, e falando que amanhã ou depois talvez nós vamos precisar ver um outro prédio, ou para onde a gente expande, para onde a gente vai, o que a gente faz. E ele, que é alguém que está vindo na igreja, muito recente, ele disse, pastor, mas tem que tomar cuidado, né? Porque Arujá os valores são altos. Eu disse, querido, eu não sei, você é novo aqui, mas eu quero dizer uma coisa a você, eu não sou o dono da igreja. Eu falei, a igreja tem um dono, e tudo que eu preciso do dono é de uma palavra. Se o dono falar, é aqui, pode não caber no nosso bolso, ele é o dono. A grande questão é que isso é loucura, querido. Todos os passos que você vai dando, debaixo de uma palavra, debaixo de uma instrução, é loucura para as pessoas que estão fora. Agora, eu estou falando de atitudes de fé, de conquista, mas isso também é real para a mudança da tua vida. Porque nós estamos talvez muito habituados a pegar a palavra de Deus e fé para gerar coisas que eu desejo ver. Então eu creio, pastor, para carro, eu creio para relacionamento, eu creio para casa, eu não sei o que você está crendo, para o rema, para a faculdade, eu não sei. A grande questão é que a mesma fé que faz acontecer, faz você ser.
Amém? Então assim, já pensou que maravilhoso seria se as pessoas olhassem para você, e como aconteceu comigo, eu só sei, uma pessoa chegou para mim uma vez e disse, eu sei que o Evangelho é verdadeiro porque você se tornou quem você é. Eu disse, meu Deus do céu, quem eu era, hein? Mas você já pensou que maravilhoso? As pessoas olharem para a tua vida, e por causa da tua mudança, elas entenderem, cara, esse Evangelho é poderoso mesmo. E a loucura do mundo é essa. Por quê? Porque o mundo, eu me lembro quando uma pessoa passou por um problema no relacionamento, e ela veio conversar conosco. E ela disse, eu estou vindo conversar com vocês, porque se eu contar na minha empresa o que eu estou passando no meu relacionamento, todas as pessoas que trabalham comigo vão dizer, divorcia, larga, se arruma outro, para com isso, você está sendo boba. Mas então ela vem conversar conosco, nós falamos da palavra, nós oramos com ela, e hoje o relacionamento está totalmente restaurado. O mundo vai olhar e dizer, é loucura, para, larga, sai. O Evangelho vai dizer, o poder é capaz de restaurar, o poder é capaz de fazer, o poder de Deus é capaz. Agora não dá, você já passou pela porta, você já creu no Cristo que morreu na cruz, você já creu, então viva a totalidade do que existe para você. Eu me lembro de uma carioca que eu conhecia e ela dançava, eu já falei isso aqui, no culto ela era, nossa, ela dançava, e uma vez eu cheguei nela e falei, você é bem animada, né? Ela falou, pastor, eu sei quem eu era no mundo, e eu não posso ser para alguém que me salvou menos do que eu era. A impressão que dá, né? A gente talvez hoje não mais, mas a gente era de uma época onde você se tornou cristão, você se tornou alguém que, você bota uma Bíblia debaixo do braço, você não sorri mais, você não, querido, não é isso. Eu tenho dificuldade de entender mesmo, esse poder de Deus que atua nas nossas vidas, ele é capaz de botar um sorriso no nosso rosto. Quem que vai querer? Esse Deus poderoso, essa vida de vitória, se olha para você, meu amigo, me perdoa, mas... E se você tem vergonha por conta da sua dentição, conversa com a gente te ajuda. Ainda assim dá para rir assim, né? Mas ri. Você está aqui. Você consegue entender, querido? O mundo vai ver você rindo quando não tem motivos para rir. Isso é loucura. O mundo vai ver você tendo paz quando não existe motivos para paz. Isso é loucura. Todas as vezes que eu acredito no que a palavra diz, é loucura para o mundo. Porque o poder de Deus na minha vida, a grande questão é essa. As pessoas estão olhando para nós e elas estão ficando chocadas com o nosso dia a dia. Pensa aí. Ou você é tão normalzinho dentro da empresa que as pessoas não estão nem sabendo que você acredita no Cristo ressurreto. Não, pastor, é que eu fui um dia... Uma pessoa uma vez passou e viu a Bíblia aberta no meu aplicativo. Olha só, que ousado. Você consegue entender? Não, pastor, aqui eu vou usar uma camiseta de Jesus, Não se trata daquilo que você está falando, é a sua conduta. Não é maravilhoso pensar? A Bíblia diz nos Evangelhos a respeito de duas pessoas que construíram suas casas. Ela fala a respeito de duas pessoas que construíram suas casas. A tempestade veio contra as duas. A Bíblia diz que o vento veio, a chuva veio. O que uma passou, a outra passou. O que eu acho maravilhoso, porque não existe esse evangelho sem passar por situações. Mas a Bíblia diz que aquele que construiu sobre a rocha, não teve a sua casa derrubada. Ao passo que aquele que construiu sobre a areia, a casa caiu. Pastor, o que diferenciou uma da outra? Exatamente, ouvir a palavra e praticar. Aquele que ouve a palavra e a pratica, constrói a sua casa sobre a rocha. Ao passo que aquele que ouve, todos vocês estão ouvindo. A grande questão é quem pratica. Pastor, estou passando por tal situação. Todo mundo vai passar. Você só fica em pé se você tem praticado aquilo que você tem ouvido. Agora, quando que eu pratico, querido? Quando eu vejo o que a palavra diz, então pronto, eu preciso fazer.
Eu ministrei em Mogi das Cruzes esses dias, e eu estava falando, quantas coisas nós sabemos e não estamos vivendo justamente porque a gente não quer? Já parou para pensar sobre isso? Existem informações que você já sabe, mas você não está vivendo porque você... Até que você vire uma chave, até que você entenda que você precisa fazer aquilo, você não faz. E nós não podemos culpar Deus por isso. Vocês estão aqui? Queridos, não é o pastor fazendo, é você fazendo na tua casa, é você sendo na tua casa, é você construindo a tua casa. Agora eu não vou. O poder de Deus, nós estamos falando aqui, não foi simplesmente para te salvar. E quando eu digo simplesmente, eu não quero diminuir o que Deus fez. Mas existe uma vida extraordinária a ser vivida. E você não vai viver uma vida extraordinária sendo ordinário. Você não vai viver uma vida sobrenatural sendo medíocre. Você precisa acreditar no Evangelho da cruz. E em tudo o que ele diz, em toda a palavra. Olha que coisa interessante, Mateus 17, 24 a 27. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou os dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu e o seu imposto. É isso. Mas pastor, eu não pesco. Mas pastor, eu não... Queridos, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O problema é que tudo que a gente pensa em fazer hoje ainda, tudo que a gente pensa em viver, a gente vai calculando na força do nosso braço. E muitas vezes a gente não está esperando uma palavra vinda de Deus. A gente não espera um comando, a gente não espera uma direção, para então se mover naquilo que Ele está dizendo. Ele nem precisava pagar o imposto, mas Ele disse para que eles não fiquem escandalizados. Faz o seguinte, eu não vou escandalizá-los não pagando o imposto, mas vou deixar eles malucos, vendo o milagre acontecer. Olha que contrassenso nesse texto. Eu não os escandalizo não pagando, mas deixa ele ver o que o poder de Deus pode fazer. Pega o peixe, o primeiro peixe vai ter uma moeda dentro. Eu já vi gente conjecturando: pastor, será que aquele peixe engoliu aquela moeda? O que será que aconteceu? Querido, eu não sei. Eu sei que tinha dinheiro lá para pagar os impostos. E talvez seja esse o seu problema. Você está querendo calcular como o poder de Deus pode se manifestar, como o poder de Deus pode fazer, quando na verdade milagre se vive. Não se fica se explicando. Como que você vai explicar? Como? Você imagina depois de gerações sentando e dizendo assim: então, é porque Deus deu um comando e nós estávamos dando volta em volta de Jericó. Então nós dávamos uma volta e no final 7 voltas, então um grito e a muralha caiu. Como que você explica? Como que você explica? Não tem. Não tem explicação. Olha para o que a palavra diz. Não tem. Como que você explica um Jesus que anda em cima das águas? Ou um Pedro que sai do barco e anda sobre as águas? Como que você explica? Eu ainda ontem conversava com uma pessoa, e quando ela veio para a igreja, ela veio dentro de um contexto
onde a família não congregava, não estava com ela. Mas então ela disse que quando ela chegou na igreja, ela olhou para a minha vida e viu o que a minha obediência tinha feito em Arujá, com as pessoas que estavam aqui. E então Deus disse para ela: a tua obediência vai alcançar a tua família. E ontem ela me compartilhou que a mãe está pensando em fazer o rema. Queridos, eu estou falando de uma mulher, de uma pessoa que não tinha abertura nenhuma para a palavra da fé. Eu estou falando de alguém que não queria saber de crer como nós cremos. Então ela disse, ela está cogitando fazer o rema ano que vem. E então eu me alegrei e ela disse, é isso. E eu fico me perguntando, quando ela decidiu sair de onde estava, vir para cá e pegar talvez esse trajeto, porque não mora em Arujá, mora em Guarulhos, e então atravessa a Dutra e vem para cá, as pessoas olham e dizem, não tem igreja mais perto, não tem como ser mais leve, não dá. Ei, a instrução que eu tenho é essa, a direção que eu tenho é essa. E eu fico me perguntando, querido, você já parou para pensar quantas pessoas existem por trás de uma obediência? A gente não se dá conta disso. A gente acha muitas vezes que a nossa vida sou eu, meu filho, meu marido e chega, tá bom. Não, querido. A tua obediência, eu falo, atrás de você tem muito mais pessoas. Mas elas vão viver, elas vão ver quando você estiver disposto a ser louco. Muitas vezes para ela mesma. Nós estávamos no Rio de Janeiro e então o Senhor deu uma instrução, e debaixo de um espírito de profecia, Mateus disse para uma mulher lá, se a tua dedicação, a tua intensidade, a tua obediência para com o Senhor, vai afetar a tua família. E então todo mundo se alegrou, porque acho que conheciam a família dele. E então inspirado ele diz, e também, e quando eu digo a tua família, eu estou falando também da tua prima fulana de tal. Aí desmontaram. Mas você percebe, onde foi que Deus disse que ia alcançar a família? Quando ela fazia o que ela estava fazendo. É na tua intensidade, é na tua obediência, é você sendo desenvolvida naquilo que eu estou te chamando para ser. De verdade, querido, eu não consigo entender a vida de um filho de Deus que não tem testemunho para contar. Se eu fosse até você e dissesse assim, conta pra gente o último testemunho que você tem de algo que você viveu poderoso em Deus, quando teria sido sua última experiência assim? Você acha que Deus deseja se manifestar e deseja que você viva o poder dele a cada 15 dias, a cada 20 dias, a cada 2 meses, mês sim, mês não? Afinal de contas são muitos filhos, tem uma escala que ele precisa. Se eu e você estivermos dispostos a viver a loucura, que é loucura para o mundo, para nós, é o poder de Deus. Nenhum dia é igual ao outro. Mas pastor, não tem como, o meu dia no trabalho eu faço a mesma coisa. Mas se você tiver com esse coração, até mesmo o seu dia no trabalho, que aparentemente você faz a mesma coisa, não é igual. Você precisa entender isso. O problema é que nós estamos talvez esperando coisas, a gente está esperando talvez que Deus venha, sabe? A gente está esperando que o céu se abra, que a atmosfera mude para você entender que Deus está falando com você, porque você talvez já se acostumou comigo, porque talvez você já não está entendendo que aquilo que eu estou trazendo a você é uma instrução que Deus deseja. Talvez se eu tivesse trazido alguém de fora, alguém que tivesse o título de profeta, alguém que você já tivesse, você ia dizer, meu Deus, Deus deseja me usar de maneira mais louca, Deus deseja fazer por intermédio da minha vida, eu preciso ser mais ousado, eu preciso fazer mais, mas sou só eu falando. Como diz o outro, quem sou eu na fila do pão? Só o seu pastor, que talvez vai estar aqui no domingo que vem de novo. Se você não acreditar que aquilo que é dito aqui é Deus trazendo ao teu coração, não adianta, você não vai viver, querido.
quando a Bíblia diz que esse é o lugar onde eu e você somos aperfeiçoados, é porque existem coisas que até mesmo para nós, porque como disse a Júlia sabiamente aqui, nem todos nós estamos no mesmo nível. Então existem coisas que talvez eu faça, que ainda é loucura ao seu olhar. Não porque você é alguém descrente, alguém incrédulo, mas porque você ainda não entendeu, e talvez não está vivendo o nível do que eu vivo. Está comigo? A grande questão é que isso acontece, eu penso que existe muita saúde nisso, porque nesse ambiente de igreja, onde nós vamos sendo inspiração uns para os outros, é nesse ambiente de igreja onde a gente pode olhar para o irmão e dizer, cara, eu não tinha coragem de fazer o que você fez, mas quando eu olho para você, você me inspira. Mesmo em nosso meio, vão existir pessoas que vão fazer coisas que para outros do nosso meio vai parecer loucura. E Deus deseja que nós sejamos essa inspiração a outros, querido. Deus deseja que nós nos movamos debaixo de inspiração, convictos daquilo que Ele tem para as nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e entender, uau, eu preciso ser livre nisso, porque eu vejo que Ele já foi. Eu preciso romper nisso, porque eu entendi, eu vejo que Ele já foi, Ele já rompeu. Amém, glória a Deus. Que palavra poderosa, não? Deus é tão maravilhoso, Ele quis alcançar os nossos corações essa manhã. O desejo do coração dele é que você possa ter aberto o seu coração, que você possa ter recebido com mansidão essa palavra pregada. Pastor, loucura é gritar? Não, mas talvez seja. Loucura é correr? Não, mas talvez seja. Talvez você seja alguém dentro da igreja que quando alguém corre, você diz, para que isso? Que coisa boba. Mas eu queria te colocar nesse lugar. Eu sei de pessoas que correm e elas estão vivendo algo tão poderoso em Deus. Não dá, querido. A gente está querendo ser normal demais para um mundo que precisa ver loucura em nós. Vou repetir isso. Não dá para ser normal a um mundo que precisa ver loucura em nós. Eu sei, você diz, se não rasga dinheiro, é porque não é doido, não é isso? É doido nada, não rasga dinheiro. As pessoas precisam olhar para nós e dizer, esse é doido, ele cumpre cabalmente, ele cumpre fielmente tudo o que Deus diz a ele. Que loucura! Porque às vezes Deus dá uma direção e Deus fala umas coisas para ele, cara, eu não acho que ele vai ter coragem de fazer, e quando eu vejo ele está fazendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Você entendeu alguma coisa? O que você faz com uma palavra como essa? Você se coloca num lugar onde Deus pode contar com você, querido. Existem pessoas que precisam ser marcadas pela tua vida, e isso não vai acontecer enquanto você for normal para elas. Precisa existir em você loucura suficiente para que ela veja Deus. Vou repetir. Precisa existir em você loucura suficiente para que ela veja Deus através da sua vida. A Bíblia diz que aquele que glorie-se no Senhor. E de fato, quando as pessoas olharem para você, eu sei porque isso acontece, querido, com a minha vida. Por conta daquilo que eu decidi renunciar, por conta daquilo que eu decidi viver, as pessoas olham para a minha vida e de alguma forma elas se inspiram. A grande questão é que não sou eu a fonte de inspiração, você é a fonte de inspiração de alguém. Você pode ficar de pé para ver se você acorda?
foi a primeira música que você cantou? Foi do André, né? A gente consegue cantar ela? Aleluia. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Canta isso. Não sou guiado. Vê se pelo menos na por música você entende alguma coisa. Vai. Sou da palavra. Escuta, e nela escuta. eu creio. Vê se ela te Posso ajuda, vai. passar por desafios e ainda assim ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável. O impossível torna possível. Não morrerei sem antes provado bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. E pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Pela fé da fraqueza eu tiro força. Cadê os backs? Vem aqui, vem cá. Pela fé, Vem cá os backs, vem cá. pela fé eu vivo sobrenatural. Canta e se convence disso, vai. Eu enfrento tudo, eu venço o mundo. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé eu vivo sobrenatural. Eu enfrento tudo. Eu venço o mundo. Pela fé, pela fé, pela fé. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. E pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Vamos voltar do início, tá? Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Em Ti vou descansar. Oh, oh, Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que De novo, de novo, de novo. Não sou movido pelo que sinto e não tão pouco pelo que vejo. Mais uma vez, mais uma vez. Não sou movido pelo que sinto. Preste atenção. E nem tão pouco. Você é da fé. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou movido pelo que eu sinto e nem tão pouco pelo que vejo. Não sou movido pelo que sinto e nem tão pouco pelo que eu vejo. Pelo que eu vejo, não sou movido pelo que sinto, nem tão pouco pelo que vejo. Nem tão pouco pelo que vejo. Sou guiado por circunstâncias, sou da palavra e nela eu creio. Posso passar por desafios
ter um sorriso. A fé que eu tenho é inabalável. O impossível, não morrerei sem antes provar do bem. Eu viverei meus dias pra contar o quão fiel e constante é o meu Deus, pois o que Ele prometeu é certo cumprirá. Eu creio em Ti, pois Tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. Ela vai prosseguir, em Ti vou descansar. Eu creio em Ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em Ti, pois o melhor está por vir. E pela fé vou prosseguir, em Ti vou descansar. Você precisa entender que a igreja e esse ambiente te promove a viver lá fora o que deseja te ensinar aqui dentro. Então talvez você está em um culto como esse, Deus te dá uma inspiração, vai até fulano, dá um abraço, dá uma oferta, diz uma palavra, faz alguma coisa. E aí você diz, num ambiente como esse, que é coisa da sua cabeça. Se você não entende que nesse ambiente Deus está te treinando a fazer algo, como que lá fora você vai entender que Deus quer que você compre um bolinho e dê para alguém? Como que você vai entender que Deus quer que você pague a conta de alguém? Você vai achar que é coisa da sua cabeça, quando na verdade Deus deseja te treinar aqui, a se mover lá fora. Esse é o ambiente onde Deus deseja nos fazer romper, queridos. Estamos normais demais para um Deus sobrenatural. Estamos certinhos demais. Mas sabe por quê? Você ainda está preocupado talvez com o que vão pensar. Nós morremos com Cristo. Aziel, bagunça o seu cabelo. Não, bagunça. Bagunça assim, ó. Sim. Bagunça assim o seu cabelo. Bagunça assim, bagunça. Deus respeita o nosso jeito. Deus respeita a sua personalidade. Mas você precisa morrer para você. Mas o que vão pensar? Mas como vai ser? Ei, eu não sei. Se Deus deseja fazer, eu obedeço.
o Senhor essa manhã. Diz para Ele: Senhor, eu quero ser louco. Para aqueles que não irão compreender as suas direções para a minha vida, mas eu quero ser obediente e fluir no poder de Deus. Vai, se comprometa com Ele, querido. Decida morrer de uma vez por todas para você mesmo. Decida de uma vez por todas morrer para o teu orgulho, para o teu ego, para o teu eu. Pessoas serão alcançadas por você quando você decidir. Eu gosto de uma música do André também, que ele diz assim: vamos sair por aí cantando, vamos sair por aí dançando, vamos sair por aí sorrindo e dizendo: tá tudo bem. Sabia que quando talvez não estiver tudo bem, você está cantando e dançando? Ei, nós somos da fé e nós não esperamos estar tudo bem. Nós entendemos que em Deus está tudo bem e por isso celebramos. Aleluia, aleluia, aleluia. Fecha os teus olhos. Eu não conheço a todos que entraram neste lugar. Pode continuar aí abraçando, orando, chorando. Fique em paz. Deus deseja continuar fazendo aqui. Mas eu preciso dar uma oportunidade a você. Talvez você é alguém que está aqui essa manhã. E é até interessante, porque para você o Evangelho, a cruz de Cristo é loucura. Eu não consigo entender muita coisa. Mas essa manhã eu decido entregar minha vida e ser mais um desses que o mundo vai ter como louco, porque eu quero entregar minha vida a Jesus. Se você entrou aqui essa manhã e você deseja entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão direita bem alto, que eu quero te ver. Vocês podem vir aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui, eu quero orar com vocês. Mais alguém? Eu estou vendo a sua mão, vem aqui na frente. Vem cá. Existe mais alguém? Se você levantou a sua mão e deseja entregar a sua vida a Jesus, eu quero orar com você, vem aqui na frente. Quem mais? Cadê? Glória a Deus. Quem mais? Tá, olha aqui.
festa no céu. Você consegue perceber? Entenda, não são as suas palavras. Existe alguém que já entregou a vida a Jesus, mas você se afastou e deseja se reconciliar com Ele. Você deseja devolver novamente o controle da tua vida a Jesus. Existe alguém? Levanta a mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Todos salvos? Talvez você entrou neste lugar, você deseja oração para cura. Deus deseja sarar a tua vida. Vem aqui na frente, nós vamos orar. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Ângelo, eu quero que você ore por ele. Amém? Você entrou neste lugar e você nunca foi cheio do Espírito Santo, tendo a evidência de orar em outras línguas, e você deseja. Existe alguém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Thalita, ora com ela, por favor. Camila. Aleluia. Karen, ore com ela. Show para Macandro. Existe alguém que deseja ser cheio do Espírito e orar em outras línguas? Existe alguém? É para todo filho de Deus. A oração em outras línguas não é um mistério, não é, e se Deus quiser, é para todo filho de Deus, é para os dias de hoje. Existe alguém? Vem aqui na frente. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos pro André de novo. O refrão do André de novo. Vocês estão jogando muito para baixo. Mas tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir. Um pouquinho mais baixo. Pode declarar isso aí do seu lugar. Deus está se manifestando aqui na vida. Vem cá, Natália. Ora por ela. Cura se manifestando na vida dela. Vamos? Em ti vou descansar. Eu creio em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir, e pela fé vou prosseguir. Mantenha essa levada, tá? Eu tenho 2 pedidos de oração aqui, nós vamos orar também. Cura está se manifestando aqui, nós vamos orar por esses pedidos. Ana Júlia, hemorragia na retina por conta do diabetes. Família Rogério, oração por consolo. Faleceu ontem à noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a vida da Ana Júlia, toda hemorragia. Declaramos, Pai, a saúde dela restaurada. Em nome de Jesus, toda hemorragia no olho dela cessando e a retina dela restabelecida, Pai. Em nome de Jesus, eu oro para o consolo sobrenatural do Teu Espírito sobre toda a família do Rogério, Pai. Que eles possam ser assistidos pelo Teu Espírito e que de maneira sobrenatural, anestesiados, que como um bálsamo que cobre a vida deles, que eles possam desfrutar do Teu sobrenatural consolo, Pai. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. 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 Aleluia, aleluia. Mais um pouquinho. Eu creio em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir, e pela fé vou prosseguir,
em ti vou descansar. Aleluia, aleluia, aleluia. Você foi edificado?